Bom, então, a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer. É impossível agradecer a todas as pessoas que fizeram possível o lançamento do livro, né? Que o livro que a gente está lançando hoje exista, tem muito trabalho, muitas pessoas por trás disso, né? Mas eu vou nomear algumas pessoas, né? O primeiro grupo de pessoas que eu quero agradecer realmente são as pessoas que me receberam, que me ajudaram, que me contaram suas histórias, que fizeram com que eu entendesse melhor o que eu estava tentando descrever, pesquisar, indagar. Então, para as pessoas que me receberam, que me ajudaram, inclusive aquelas que contaram parte da sua experiência profissional para eu entender também os lados mais frios da burocracia, sem os quais a experiência profunda do sujeito às vezes não tem muito sentido, né? Então eu agradeço a eles. Evidentemente a Adriana Viana, minha orientadora, que além do mais fez o prefácio do livro, que sempre foi uma companhia fundamental. A presença do Antônio tem sido também fundamental para a pesquisa, para a minha presença no Brasil, né? Eles alentaram o tempo todo a minha presença aqui e também fizeram com que eu aprofundasse as críticas sobre o Estado brasileiro, sobre os processos de administração de sujeitos. Então, além deles, eu sinto muita falta aqui nesse momento da Geralda Seifer, que também foi fundamental no processo, da qual eu aprendi coisas assim impressionantes sobre a relação entre migração e raça, sobre os nossos racismos históricos latino-americanos. E é uma pena, né, que eu tenha demorado um pouco com o livro e que ela não tenha conseguido fazer parte desse processo que ela acompanhou. E, evidentemente, a editora, né, Papel Selvagem, a Maria Elvira, que se interessou no livro, que fez um trabalho muito lindo, né? O Rafael, que cuidaram realmente, né? Eu estou achando que o livro ficou lindo mesmo. Então, eles fizeram um trabalho muito cuidadoso e um trabalho muito prazeroso também, no momento em que o exercício de dedicar horas e horas para pensar no livro, no meio de uma correria danada da vida cotidiana do trabalho, não permitia que fosse fácil. Ela fez também com que o trabalho fosse muito prazeroso. E eu acho que eu queria também agradecer a Carol Maia, mas eu acho que quem deveria estar bem agradecido com a Carol são todos os leitores do livro, que pela primeira vez vão ler o livro em português e não em portunhol, né? Mesmo, né? Não é a primeira vez, não, é a primeira vez. E tinha uma publicação, no caso o livro mesmo. Então, obrigadíssima, Carol, um trabalho lindo. Bom, eu não sei, porque realmente a maioria das pessoas que estão aqui, eu acho que conhecem o trabalho, né? Então fazer uma apresentação não tem muito sentido. Eu acho que eu vou comentar algumas coisas que eu pensei nesses tempos que passaram desde que eu terminei a pesquisa até agora, né? Por exemplo, eu pensei contar para quem ainda não se aproximou, não leu, não conheceu, não me escutou falar nesses anos sobre a pesquisa, repetir, né, que a pesquisa é sobre a figura contemporânea do refúgio no Brasil, mas que essa pesquisa é sobre essa figura analisada por meio das experiências de colombianos e colombianas refugiados no Brasil. Então, não é um livro sobre o Brasil, não é um livro sobre a Colômbia, é um livro sobre uma relação particular que se estabelece entre refugiados, ou melhor, entre sujeitos que são produzidos, administrados como refugiados colombianos, com uma história de um conflito armado, com uma história de um conflito social e político de muitos anos, que estabelecem essa relação particular com o governo e com o Estado brasileiro, né? Então, essa relação tem mudado muito. Mudaram algumas coisas que não são pouca coisa. Por exemplo, parte do que eu pesquisei durante o postdoc, que ainda está saindo como resultado de pesquisa, é a entrada em vigor do Acordo do Mercosul, que fez com que a forma de pensar os refugiados colombianos, a forma de administrá-los mudasse substancialmente e que a gente tenha que pensar
o que desses mecanismos regionais que procuram a integração latino-americana estão servindo realmente para permitir, para permitir maior integração, para permitir maior conhecimento mútuo, e quais deles estão permitindo apenas a circulação de pessoas com mão de obra para se adequar a um projeto de capital e não um projeto de integração social. E a outra coisa que eu acho que foi importante também foi a entrada, a nova lei de imigrações, a sanção da nova lei de imigrações, que coloca um outro ponto de discussão sobre imigrações no Brasil, mas que também é muito eloquente pelos vetos que ela sofreu. E é muito eloquente porque a gente também está num momento muito crítico, regionalmente falando, como Latinoamérica, e falando também na relação Brasil com os outros países da região. Mas eu acho que o que mais mudou, porque assim, eu estou falando tudo isso porque eu não atualizei tudo no livro, eu atualizei algumas informações, dados, a sanção da nova lei das migrações, falei um pouco do que aconteceu com a entrada em vigor do acordo do Mercosul, mas tem algumas coisas que fogem da atualização do livro. Eu acho que duas delas, que são as mais importantes, as que mais marcaram esses tempos, tem a ver no Brasil com o impeachment que sofreu a presidenta Dilma e com uma transformação substancial nas políticas humanitárias. Então, como diria o Agami, a gente está chegando no limite do humanitário. Então, isso desafia muito mais a pesquisa que eu já fiz. Como criticar uma figura humanitária que, no pior dos casos, é o pior, que é o mal menor, o pior é o melhor do que a gente dispõe. Isso eu acho que vale a pena repensar, continuar pesquisando. Quem estiver por aí interessado, a gente faz rede, porque eu acho que vale a pena pensar o que vai acontecer com o posicionamento do Brasil a respeito dos países vizinhos e da região. E outra mudança enorme é o processo de paz na Colômbia. E a importância que tem a firma do acordo de paz entre as Farc e o governo nacional, e o que isso cria como uma nova retórica, um novo movimento diplomático, um novo discurso em termos muito Foucaultianos, Escobar, se vocês querem, de uma coisa que cria efeitos no mundo concreto, material, e é a ideia de que a gente estaria entrando numa era de pós-conflito. Então, a importância do acordo é enorme para a Colômbia. E a gente está realmente muito esperançoso de que coisas boas aconteçam. Mas a gente também sabe que o anúncio de um acordo não é o fim da guerra. Então, a gente sabe que o paramilitarismo está ganhando novamente força. A gente sabe que as lideranças, os camponeses, continuam sendo perseguidos, deslocados. E que, apesar de que isso aconteça, a leitura que está sendo feita em termos diplomáticos é de um país que não precisaria mais da ajuda humanitária internacional. Um país que estaria se encontrando, utilizando os termos que utilizam alguns dos agentes do refúgio no Brasil, e que não precisaria, então, por exemplo, que os seus nacionais fossem reconhecidos. Então, acho que essas duas mudanças são interessantes para que a gente continue pensando em termos relacionais. Não é só sobre o Brasil, não é só sobre a Colômbia, é o que acontece quando se estabelecem relações que muitas vezes são não espetacularizadas, mas esse dia a dia do guichê, esse dia a dia do balcão, esse dia a dia que as pessoas têm que aguentar, muitas vezes sem recursos e a força para fazer. Então, dito isso, um dos outros pontos que eu queria comentar com vocês que a pesquisa que resultou nesse livro, deixando o Clifford fazer a provocação em uma verdade parcial, no sentido em que essa pesquisa é sobre o sul e sudeste do Brasil, não é sobre todo o Brasil, como se essa unidade imaginária do Brasil existisse. É sobre alguns colombianos deslocados, também não é sobre todos os colombianos deslocados ou refugiados. E também sobre colombianos que, mesmo sem o reconhecimento oficial do refúgio, estão vivenciando, experimentando uma sorte de exílio, ou que estão numa pluralidade de situações migratórias, como eu chamei no livro,
porque as histórias e as experiências deles não são completamente capturadas pelas categorias de classificação. Então, não é sobre todos os colombianos, sobre aqueles que conseguiram chegar no Brasil e estabelecer esse vínculo com o Estado brasileiro. E é importante lembrar que a maioria das pessoas que estão sendo perseguidas, massacradas na Colômbia, mal conseguem fugir para muitos lugares. O deslocamento internacional, mesmo sendo para salvar a vida, mesmo sendo muitas vezes um sofrimento, é um privilégio que poucas pessoas conseguem na Colômbia. Então, isso que eu acho que é importante. E falando que uma verdade parcial, eu acho que essa provocação também serve para falar de outro aspecto do livro que sempre aparece cada vez com mais força, que é a ideia da produção de verdades que faz a administração do refúgio no Brasil. Que diz que há mecanismos administrativos e agentes do refúgio encarregados de produzir uma verdade sobre os sujeitos que eles classificam como refugiados. De fato, a verdade é a condição para produzir esses sujeitos como refugiados, né? Eles têm que comprovar que existe um fundado temor de perseguição e sua história será avaliada para que isso aconteça. O que é interessante é que depois deles produzirem essa verdade, que é uma verdade que eles desejam, é a verdade que eles desejam, de alguma maneira a verdade que o Estado deseja, eles acreditam nessa verdade. Então, essa verdade vira a verdade sobre o conflito. Então, a experiência de alguns poucos refugiados colombianos vira a explicação sobre o conflito colombiano. E agora, mais recentemente, a experiência de alguns poucos venezuelanos vira a explicação do conflito na Venezuela. E assim sucessivamente, né? Assim por diante. A mesma coisa a gente poderia falar para o Congo, enfim. Então, há uma produção de verdades que vira a verdade do Estado, né? E esse é um desejo, e uma necessidade do Estado. Então, pensando nessa dimensão do Estado, né? Então, pensando nessa dimensão do que abriu para a pesquisa, pensar no Estado brasileiro, né? Não apenas no Estado brasileiro, mas nesse formato da ordem nacional das coisas e do Estado-nação, pensei que todos esses anos que se passaram, e na verdade não pelo mérito, mas pelas leituras que outras pessoas fizeram do trabalho, da pesquisa, foi muito satisfatório estabelecer vínculos com outras formas, né, com outros temas. Então, linkar o trabalho, por exemplo, assim, para tirar a hiperespecificidade do refúgio como um tema apenas vinculado com a migração internacional. Ele está, na verdade, dialogando graças a esses pesquisadores, que a maioria são mulheres mesmo, está dialogando com formas de governo de populações, inclusive nacionais, está dialogando com produção de subjetividades, com a administração do sujeito, com controle de território, com a pesquisa tributária do trabalho do Antônio, com manifestações de racismos históricos que eles vão se renovando e colocando as discussões sobre a integração na população brasileira num outro patamar, né? Então, acho que para mim foi satisfatório pensar que a pesquisa, que parecia hiperespecífica para o refúgio, ela foi se mostrando realmente muito conectada, permitindo estabelecer diálogos com outras pessoas, né? Então, falar em refúgio é necessariamente pensar naqueles que não conseguiram sair, aquelas outras categorias, também tributária aqui do trabalho da Letícia, daqueles que não se encaixaram na figura do refúgio, daqueles que insistiram em ficar apesar da ameaça sobre suas vidas, ou do preço que tiveram que pagar para continuar lá ou para continuarem vivos, daqueles que voltaram, daqueles que estão nesses lugares bem infames da espera, nas fronteiras, nos campos, nos escritórios das oficinas que administram refúgio, mas também pensar sobre as variadas formas de sedentarização também forçada ou de deslocamento forçado de outras pessoas, de outros sujeitos, que não apenas são refugiados, né? Então, eu acho que esses tratamentos são dispensados também para alguns nacionais brasileiros
que são pensados, produzidos e administrados com cidadanias restritas nos limiares da estrangeiria dentro do seu próprio Estado-nação. Então, acho que o livro, nesse sentido, também é sobre as fronteiras internas. Então, se tem uma preocupação para descrever que o refúgio produz, ele próprio é atualização da fronteira externa do Estado-nação, ele filtra, ele diz quem pode entrar, quem não pode, ele submete as pessoas à expectativa da avaliação da sua própria história para saber se eles vão ser recebidos ou não. Ele expulsa muitos outros que nunca vão ser recebidos e, nesse sentido, reforça a ideia de que para atravessar a fronteira você precisa de salvo-conduto, quer dizer, existe uma fronteira, então o refúgio é essa produção constante da fronteira externa. Ao mesmo tempo, ele fala sobre a produção da fronteira interna. Se você é recebido, onde que você vai ser integrado? Qual é o grupo que corresponde para você? Qual é o local que corresponde para você? Então, ele também fala sobre essas fronteiras internas da nação que se constroem com o material da raça, do gênero, da idade, das militâncias e das inscrições e apostas políticas de cada sujeito, dentre muitos outros marcadores, né? Então, nesse sentido, a integração não acontece dentro de uma unidade imaginária chamada Brasil, porque a cidadania aqui ofertada não é uma cidadania genérica, mas um conjunto possível de marcas e classificações sociais que obedecem a ordens bem opressivas de gênero, de classe, de sexualidade, de raça, né? Então, as fronteiras também que se produzem com refúgio, que se evidenciam com refúgio, são essas fronteiras internas. E a integração como processo almejado, né, como objetivo das políticas do refúgio, revela essas fronteiras. Então, mesmo que ele seja comumente apresentado como um processo positivo, né, ele sempre é uma ação que é desejada, que é colocada da maneira mais solar, louvável possível, porque falaria da capacidade de vínculos, de solidariedade, de se encontrar com o outro e tal. Ela também tem uma faceta que eu tentei mostrar na tese, que fala sobre as coisas menos nobres, menos louváveis dessa integração. A gente vê que as pessoas que tiveram mais capacidade para, em termos das agências, se integrarem, tiveram que negociar também a proximidade com esses racismos históricos que são tão parecidos no Brasil e na Colômbia, né? Com essas ordens de gênero que são tão parecidas no Brasil e na Colômbia, com essas negociações de valores morais, por exemplo, que avaliam o esforço e o trabalho, o gosto pelo trabalho, de uma maneira moralmente muito forte, né? Uma leitura judeu-cristã do esforço, do mérito do trabalho, que parece muito também que encaixa muito bem com uma lógica neoliberal do empreendedorismo individual como receita para o sucesso. Então, a ideia é pensar como que está sendo produzido com refúgio também é parte da reatualização de alguns monstros dessa nacionalidade, desse patriotismo que a gente constrói cada vez que constrói a ordem do Estado-nação através dessa figura humanitária que se coloca em termos de proteção e de bondade, né? Então, voltando que já para finalizar sobre o desafio que eu comecei falando, sobre falar mal da uma única figura contemporânea que permite driblar um pouco a rigidez das fronteiras nacionais, é um desafio político, né? Evidentemente, a gente está chegando num limite que é preocupante, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. E eu acho que a preocupação o tempo todo era explicar que, para as pessoas que conseguiram esse refúgio vira uma experiência moral e existencial muito poderosa. Muitas vezes é a única forma de significar sua história e de dar sentido às suas vidas. Mas, ao mesmo tempo, que esse grupo de pessoas é muito restrito e que, para que elas consigam fazer isso, muitas outras ficaram de fora, né? Então, a gente tem, ao mesmo tempo, uma figura que permite que alguns poucos sujeitos façam uma interpretação diferente da sua história, mas que os outros fiquem num anonimato do refúgio maciço, que vira apenas uma estatística e uma população, né? Sem nome específico, sem história para contar. Então, um pouco pensando poeticamente e filosoficamente, como usaria
Eu acho que o desafio que a gente tem, como o próprio Said falava, não é apenas deixar de amar a própria pátria, ou amar todas as pátrias como se fossem a própria, mas renunciar às pátrias e às nações e sentir que no mundo todos nós somos estrangeiros, né? É um desafio, eu sei, muito político, muito poético, mas valeria a pena pensar que a ordem do Estado Nacional é uma ordem tremendamente precisa e que a gente tem o dever de continuar pensando criticamente sobre ela, né? Então, acho que é isso. Então, boa noite. É um prazer enorme estar aqui. E ainda bem que não só tem um caderninho, como eu escrevo coisas no caderninho, então que aí me permite falar alguma coisa depois da Ângela, senão vai ficar meio difícil. Então, começo também agradecendo, muito sinceramente, né, a Ângela, em primeiro lugar, aqui, a Casa Rui, e agradecendo muito também a Papéis Selvagens, Maria Elvira, Rafael, que acho que estão fazendo uma coisa realmente incrível, não só pela qualidade do trabalho, mas por uma espécie de resistência anímica que montar uma editora como essa, nesse momento, representa e que estão, enfim, dinamizando, eu acho, não só a qualidade das coisas, pela qualidade das coisas que estão trazendo a público, mas pela própria ideia de que, bom, o que vamos fazer? Vamos botar nossas ideias para circular, vamos fazer uma editora e vamos em frente. Então, não queria deixar de sublinhar isso, que eu acho que é uma resistência produtiva e benfazeja nesses atuais tempos. Bom, quando a Angela me pediu para fazer o comentário, né, eu fiquei pensando por onde mais eu montaria, né, um comentário sobre esse livro, né. E aí eu pensei que eu vou falar, na verdade, de diferentes lugares, né, que conversam entre si. E o primeiro desses lugares é de alguém que teve um privilégio enorme, né, foi um privilégio de acompanhar como orientadora de doutorado o processo dessa pesquisa e o processo da redação da tese e da passagem da Ângela, né, pelo Rio nessa condição de aluna de doutorado. Mas também, depois que a tese foi defendida e tudo mais, como uma leitora que já leu releu partes do que agora é o livro, mas era a tese, ou como um todo, em diferentes momentos e diferentes situações, indicando para outros orientandos, colocando em cursos e discutindo com alunos. E é muito interessante como a cada vez uma outra dimensão, uma outra camada, né, do livro, do trabalho aparecia para mim, né? É diferente. O tempo da orientação é um tempo, de certa forma, de uma aliança estratégica e no presente. E o tempo de trabalhar isso depois é um outro tempo que tem uma calmaria, um distanciamento, que, na verdade, só me fizeram ver mais qualidades no trabalho, né? E também como alguém que se esforçou para fazer uma apresentação, né, um prefácio, uma releitura do livro, que de alguma forma tentasse, não é produzir uma síntese, mas tentasse sublinhar algumas coisas, né, para quem está chegando no livro, enfim. Claro que a pessoa vai descobrir outras coisas, fazer suas próprias sínteses, mas que tivesse lá alguém com quem conversar. Então, esse foi um terceiro ponto de onde eu li, né, o trabalho da Ângela nesses últimos tempos. Então, embora eu vá retomar agora aqui alguns pontos que eu já coloquei nesse prefácio, eu não vou retomar exatamente da mesma forma, né? Eles estão muito atravessados por essas outras dimensões que eu falei. A de ser uma ex-orientadora, de ser uma colega agora, a de ser uma admiradora sempre, e a de ser também, acho que aí a apresentação da Ângela já puxa muito para isso, a de ser uma contemporânea que também está olhando, né, para o cenário atual, meio que em busca de outros diálogos e, enfim, e de ações de troca, que eu acho que são comuns para todos nós, para pensar não só sobre as questões das fronteiras nacionais, dos refugiados, das guerras, mas tantas outras questões, os nossos horizontes possíveis, né,
que estão colocados aí na mesa, colocados de uma forma que não nos parece nem um pouco alentadora, né? Para dizer o mínimo. Então, eu vou começar falando desse lugar de ex-orientadora, só para recuperar um pouco o processo de pesquisa do lugar de onde eu acompanhei, né? E para indicar algumas conexões com essas outras dimensões. Então, primeiro, né, eu sempre falo isso para a Ângela, então não é surpresa, mas foi um processo que me trouxe uma alegria e um aprendizado enormes, né? Primeiro, pela minha própria ignorância, né? Eu não era nem de longe exatamente a pessoa mais avalizada para orientar uma tese sobre refúgio. Mas aí eu vou defender que a ignorância tem sua positividade, desde que ela não seja, né, combinada com arrogância ou defensividade. E uma das positividades é se colocar no lugar de fazer perguntas, né, que talvez possam ajudar, né, menos dar respostas, mas fazer perguntas que possam ajudar num processo que todos nós sabemos é um processo longo e artesanal, né, de construir um campo, de construir uma perspectiva, de construir um objeto e por aí vai, né. Mas eu também aprendi muito, né, e fui muito feliz nessa parceria, por conviver com a maturidade, com a capacidade intelectual, né, e com a honestidade etnográfica, com a honestidade política e pessoal da Ângela, né. São marcas muito fortes, quem convive com ela sabe disso, né, e que trouxeram muito valor para a minha vida, me fizeram muito feliz. E eu acho que isso aparece na forma como essa tese foi sendo construída nesse processo de pesquisa, num trânsito entre diferentes sítios institucionais, né, com desafios muito diferentes, né, desafios que têm a ver, inclusive, com a questão do studying up, né, você abrir frentes de pesquisa que são frentes com pessoas, instituições e posições de poder acima de você, né, são desafios muito distintos dos que normalmente são mais incensados por uma certa representação de etnografia, mas não só, né, quer dizer, ela faz isso caminhando pela malha do que ela vai chamar da tríade do refúgio, sociedade civil, funcionários de governo, Acnur, mas também o próprio deslocamento físico-espacial, né, assim, a Ângela andou, né, a pessoa realmente, ela uma hora estava numa frente de campo em São Paulo, outra hora ela estava no Sul, outra hora no Rio de Janeiro, que não era formalmente um campo, mas que as redes iam se tecendo, ela estava se deslocando também, estava em Brasília, e eu lembro que num certo momento foi um custo, né, a gente chegar ao acordo realista de que não dava para ir para o norte, que não dava para ir para a fronteira, né, que seriam outras frentes de pesquisa que valia mais investir no aprofundamento, né. Mas esse se deslocar, ele nunca é um se deslocar sem pessoas, né? O espaço não é vazio, ele é feito, as trilhas são feitas de conexões afetivas, são feitas de malhas de confiança, são feitas desse outro trabalho, que vai ser muito significativo, que a Angela chamou atenção na introdução dela, esse trabalho de dupla face e de uma dupla atenção sustentada o tempo inteiro, que é tão importante, a meu ver, que é conseguir etnografar um mecanismo político, um mecanismo de gestão, um mecanismo administrativo, do ponto de vista das práticas rotineiras, da burocracia, das formas de classificação, mas também da subjetividade das pessoas, da dureza da experiência, do outro lado, daquilo que não vai caber no enquadramento do formulário e por aí vai. Então, também os deslocamentos físicos são deslocamentos são abrir trilhas de densidade afetiva diferentes, né? E eu acho que um dos problemas é exatamente, também quem passou por uma tese sabe disso, né? Aquela fase crítica, quando se reúne uma grande quantidade, uma grande qualidade heterogênea de dados que se coproduziu, né? Que se produziu em diferentes instâncias, e se pensa, bom, como é que eu recorto isso aqui? Como é que eu reorganizo isso aqui? Como é que eu reorganizo sem perder a vitalidade dessa heterogeneidade, né? Não só dos espaços, mas também das relações. E eu acho que tudo isso foi atravessado por um outro ponto que eu queria destacar, que eu acho, né, que assim, é de muito valor no trabalho da Ângela, mas eu acho que é um sinal importante para todos nós, né? Que é em que lugar a gente localiza uma espécie de reflexividade angustiada, ou uma angústia reflexiva, né, que se faz presente quando estamos, e não é raro estarmos, né, traçando
caminhos de pesquisa que nos apelam muito fortemente do ponto de vista existencial, do ponto de vista moral, do ponto de vista político, né? Então, em que medida essa percepção de si mesmo como estando num lugar que é um lugar relacional importante para refletir sobre o processo que se está construindo, sobre o campo que se está fazendo, né? Como é que se acha a justa medida disso? Né? Em que medida ele é alguma coisa que efetivamente colabora para construir um mapa reflexivo e analítico, né? Sem se tornar um egotrip, sem se tornar uma espécie, né, de delírio pessoal, que não serve exatamente a essa dimensão, né, reflexiva para o mundo, para as relações, para aquilo que se está querendo analisar. Eu acho que a Ângela faz isso com uma economia, né, um cuidado impressionantes, tanto uma economia no sentido de não transbordar melodramaticamente para as questões, mas de não ceder a uma série de elementos que poderiam ser descartados, né? Não ceder elementos, não deixar de lado elementos que poderiam ser tomados como descartáveis, na medida em que eles têm um potencial intrigante, um potencial analítico, um potencial sociologizante importante para esse próprio campo. Então, suas condições de mulher branca, estudante de pós-graduação, colombiana, de Bogotá, com mestrado na França, mas que vai chegar na Polícia Federal, em um determinado momento vai ser tratada como se estivesse solicitando informações sobre o refúgio, porque é uma refugiada. E ao exibir credenciais vai ser tratada de uma forma completamente distinta, muito longe de ser uma anedota de campo, um dado superficial, passa a ser um elemento, né, de diferenciação e proximidade sociologizante, reflexivas sobre o universo das políticas, dos cotidianos, das rotinas administrativas, que é fundamental. Então, eu queria destacar esse elemento. Eu já embolei toda a minha organização, tá? Já falei lá para frente, então vou tentar achar aqui alguns pontos que eu não tenha falado só. Um ponto que eu não falei, que eu queria destacar, que está em diferentes momentos, tem a ver com essa procura por uma variabilidade, uma heterogeneidade das formas de fazer Estado, ou das camadas possíveis dos processos de Estado, alguma coisa que temos aprendido, sobretudo com o trabalho do Antônio, que se distribui numa conexão produtiva e tensa nas 4 partes do trabalho, né? Ao invés de optar ou por privilegiar uma dimensão ou por fazer uma síntese, a Ângela opta por fazer uma espécie de pauta musical, em que em cada unidade a gente explora, né, é levado por ela a explorar uma dimensão crucial desses processos de Estado, gestão de populações, gestão de territórios, sedimentação de classificações, acordos internacionais, manutenção de fronteiras políticas, de fronteiras simbólicas, de fronteiras morais, com a própria ideia da ajuda humanitária, né, a construção da ajuda humanitária, mas também rotinas de baixo volume, o guichê, o formulário, o atendimento no balcão, a forma como algumas pessoas têm acesso a determinadas informações, outras não têm, como algumas têm acesso às roupas que estão guardadas e as outras não têm acesso às roupas que estão guardadas para poder escolher, ou seja, um plano de Estado que é o plano dessa gestão, né, do pequeno, dessa gestão do miúdo. Mas também uma coisa que é fundamental, né? Tem a 4ª, que é o tempo que eu vou falar depois, mas a 3ª dimensão que é fundamental dos processos de Estado, que é a sua capacidade de subjetivação, ou seja, a presença forte do Estado como algo que está entrelaçado às vidas das pessoas, as suas memórias, aquilo que é validado, que não é validado, a história que se tenta contar, mas que não é ouvida, né, que cabe no formulário ou aquela que não cabe, a pedagogia do sofrimento que conta, né, que vai sendo aprendido em um ritual de passagem por diversos guichês, por diversas burocracias, por diversas instâncias, e aquelas que soam mal, que são dissonantes, que não favorecem, né, que te jogam para fora exatamente desse funil, né, humanitário, desse funil da acolhida estatal que está em jogo no refúgio. Mas como é que isso é reelaborado na vida das pessoas? Como é que isso é reelaborado nas cozinhas? Como é que isso é reelaborado nas relações familiares? Como é que isso é reelaborado nas tramas geracionais? Então, como uma etnografia de processos de Estado, né, que eu acho que é também uma das dimensões absolutamente sensacionais do trabalho da Ângela, acho que o Antônio concorda comigo, poucas etnografias de processos de Estado são tão densas como a que a Ângela conseguiu fazer.
E essa dimensão ela não é de pouca importância. Quer dizer, essa dimensão da subjetivação do Estado, mas também da capacidade dos sujeitos de retecer suas histórias, suas narrativas, sua cartografia sentimental a partir das recusas, a partir daquilo que foi dito, que não servia para eles, a partir das xícaras lascadas, a partir dos móveis quebrados, né? A partir de uma série de outros procedimentos, né? Que podem ser, em determinados momentos, vividos como movimentos e ações de uma violência profunda em relação às suas trajetórias, suas vidas, suas histórias, mas que não ficam sem resposta, né? Que ficam com a resposta possível naqueles momentos, naquelas redes, nas suas agências pessoais. Então, há uma tensão também que eu acho que é muito importante, né? Que a Ângela sustenta na tese como um todo, que é uma certa tensão entre os modos de enquadramento, né, os modos de produzir sedimentação, de produzir padronização, que a gente poderia chamar mais tradicionalmente, né, de produzir rotinas de dominação, mas as formas pelas quais as pessoas concretas estão brigando com isso, estão tecendo alternativas, estão tentando de alguma forma produzir, né, suas contrações, suas contranarrativas, suas outras formas de subjetivação, de politização e de solidariedade. E, por fim, eu queria falar um pouco da dimensão do tempo, né, que é a quarta parte do trabalho da Ângela, e que acho que é uma parte que condensa de uma maneira extremamente, não só criativa, mas interpelativa, todos esses vários planos que estão presentes, né, com economias diferentes nas outras partes do trabalho. Do processo de Estado-nação como processos de longo prazo, o que inclui imaginações, práticas e rotinas sobre migração, estrangeiria, raça, gênero, de longa data, como Geralda já tinha tão produtivamente nos ensinado, né? Mas que também inclui esse plano, né, de um certo campo moral complexo, né, que está exatamente ali na dobra das formas de gestão, das práticas de gestão e da elaboração subjetiva e coletiva dos sujeitos sociais. Então, viver o tempo esmagador da espera, viver a ideia, né, dos anos que se passou num determinado país, numa espécie de suspensão permanente, né, naquele termo também, que, enfim, o Sayad discute e por aí vai. Viver a morte lenta, né, que é uma das expressões que um dos interlocutores da Ângela usa. Viver a fratura, como a ideia do exílio que o Eduardo Said trabalha. Então, o refúgio como também uma espécie de continente espacial-temporal, que está o tempo inteiro assombrado por suas outras figuras, pela figura da migração, pela figura do exílio, mas que também está assombrando os próprios sujeitos na forma como eles reelaboram suas trajetórias, na forma como pensam e vivem o conflito, o deslocamento, a entrada, a humilhação, o desejo, a vontade, a alegria, os filhos, né, a mudança geracional e por aí vai. Então, para encerrar, eu queria fazer de uma forma levemente anedótica, para não ficar pesada, mas, enfim, lembrar um pouco da Geralda e lembrar do Partido da Defesa, né? Que quando a gente estava se preparando, e aí é aquela coisa de time mesmo, sabe? Assim, igual o futebol americano, a defesa é uma questão aqui, vamos ver como vamos nos defender da dança cruel. Mas, enfim, quando a gente estava se preparando um pouco para aquele ritual da defesa, a gente ficava, claro, né, especulando o que cada um diria. Então, Antônio isso, Maria Gabriela Lugones aquilo, Maia Fernando não sei o quê. E uma hora a Angela me falou, mas e a Geralda? O que a Geralda vai dizer, né? E eu falei, Angela, olha, bom, eu posso dizer, qualquer crítica que a Geralda fizer, você vai encostar na cadeira, vai encostar, a gente vai anotar tudo, e depois você revisa na tese. Mas assim, fica tranquila, porque não só eu não poderia saber, você não poderia saber, mas provavelmente ninguém no Brasil saberia das coisas que a Geralda vai te falar. Porque somente ela saberia, né? Só ela tinha o descortino, né? Que tinha sobre não só a temática da migração da nacionalidade, mas um conjunto de outros.
E durante a defesa, teve um certo momento, a Geralda foi muito elogiosa e até o final, né, foi uma incentivadora muito grande do trabalho da Ângela, muito mesmo. E Geralda, mas com aquele jeito mais contido, né, que todo mundo que foi aluno dela, o colega, conhece. Né? Geralda, uma hora, tinha feito uma arguição maravilhosa e, claro, como sempre, né, super elogiosa para nosso alívio. E aí, uma hora, ela falou assim: pois é, Ângela, e você faz uma coisa aqui que eu achei muito curiosa. Você junta estudos de imigração, de estados nacionais, de refúgio, com, né, essa coisa assim, mais de emoções e afetos, né? Eu vi se arregando você agora, né? E aí ela parou um pouquinho e falou assim: eu gostei. Achei que foi, não lembro disso. Eu gostei. Eu achei que foi uma inovação muito boa. E a gente quase fez uma dancinha da vitória, né, em cima da cadeira, porque foi que, tipo, recebemos uma medalha. Então, eu queria lembrar um pouco dessa leveza, dessa vitalidade com que Geralda recebeu a sua tese e recebeu as coisas mais novidadosas da tese, né, num campo de interlocução, que era um campo, né, do qual ela tinha mais conhecimento do que qualquer um de nós, né, sabemos disso, para pensar, né, em diálogo com, que eu sei que é a tua angústia, e você expressou aqui, né, como lidar com esse ponto, às vezes, difícil em que a gente fica, que parece quase um ponto de quina, de encurralamento, né? De aparentemente falar mal ou falar muito criticamente do que é o melhor lado da contenda, né? Porque a gente sabe que os lados piores são muito piores, né? São sem limite de tão piores. Mas como é que eu acho que dá para a gente relacionar essas duas coisas? Lembrando também, né, de um autor que era muito caro, a Geralda, e com certeza a nós todos também, que é Weber. E pensando um pouco, esses dias eu ando recuperando muito, né, um pouco a ideia da honra de cientista, lembrando que há ali um alcance político muito importante, né, que não é o alcance, como às vezes foi lido de uma maneira muito simplista, né, não é um alcance distinto do da política, né, distinto no sentido oposto, ou você é cientista ou você é político, mas que passa fundamentalmente por a gente entender que um dos trabalhos políticos que a gente tem que fazer é o trabalho de quebrar, não só com os nossos próprios esquemas lógicos e classificatórios, mas trabalhar um pouco restituindo as formas de classificação, as práticas, né, as formas de gestão, de administração, as imaginações, as categorias morais, lugar de processo social que elas têm. Esse é um pouco o nosso trabalho, né? Não é um trabalho de apontar os pés de barro das estátuas bonitas, mas é um trabalho de tensionar um pouco o tempo inteiro a naturalização, tanto das estátuas bonitas quanto dos pés de barro. E isso tem um alcance político, porque sem isso eu fico pensando que não é só que a gente não consiga pensar melhor sobre as coisas, a gente talvez não consiga também agir melhor sobre essas coisas. Então é isso, muito obrigada e parabéns.